Fala, gente, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre notação científica, né? O que vem a ser esse tema aí. Então vamos lá. Bom, gente, o nome é um pouco impactante, né? Notação científica. E aí isso aí vai lembrar do quê, hein? Parece que é alguma coisa ligada à ciência, né? Ou à astronomia, à física. Tem mesmo um pouco a ver, né? Até chegamos a pensar em alguns grandes nomes aí, né, de estudiosos, como por exemplo, temos aí o Pitágoras, ó. Temos também aquele Tales de Mileto, já ouviram falar? Vamos estudar eles mais para frente. Temos também aí o Einstein, né? Mas na verdade, gente, é outra coisa, né? A notação científica é apenas uma forma de representar números. Então é usado principalmente para representar valores que são assim muito pequenos, sabe? Tamanho de um átomo, de uma bactéria, ou um número assim muito grande, né? Por exemplo, aí a distância entre planetas. Então é nesses casos que a gente vai estar usando a notação científica. E a base de tudo, sabe o que é? É a potência de base 10. E aí, lembra da potência de base 10? Não? Então vamos lembrar um pouquinho. Então vamos começar aqui pelo 10, né? Então o 10 a gente vai representar como 10 elevado a 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, isso dá 10. 10 vezes 10, né? Então agora a gente está usando 2 10, né? 10 vezes 10. Então eu tenho 10 elevado a 2, que é 100. Vamos aqui mais um exemplo, 10 vezes 10 vezes 10. Agora eu estou usando 3, né? Então 10 elevado ao cubo, que é 1000. E aí eu queria que vocês reparassem nos zeros. Olha só, no primeiro aí, que é o 10, eu tenho um zero, né? E por isso é elevado a 1. No segundo, eu tenho 10 vezes 10. Apareceu o zero duas vezes, por isso é elevado a 2. E no terceiro, 10 vezes 10 vezes 10, por isso elevado a 3. Agora vamos pensar assim antes do 10. Será que também tem uma forma de usar a potência de base 10 para representar? Tem sim. Olha a lógica, né? Aqui nós tínhamos elevado a 1, elevado a 2 e elevado a 3. Então, voltando isso aqui, ó, 3, 2, 1, o próximo só pode ser 0, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 10 elevado a 0. E aí, aqui a gente vai ter quantos zeros? 0. Então, aqui da mesma forma, ó, 3 zeros, 2 zeros, 1 zero, 0 zeros. Agora, antes do zero, a gente vai para os números negativos. Então, agora eu vou ter aqui, ó, 10 elevado a menos 1. Então, para responder essa pergunta, vamos enxergar, né, aquela vírgula que sempre, quando não aparece, ela está escondidinha ali depois do último dígito. Então, nós temos aqui o 1000, a vírgula fica escondida aqui. E se você contar, nós temos aqui, ó, 3 zeros, né, 3 casas. Se a vírgula andar uma casa para trás, ó, nós temos aqui o 100, 2 casas, por isso que está elevado a 2 aqui na potência. Voltando mais uma casa, nós temos o 10. Voltando mais uma casa, nós temos o 1. E agora, voltando mais uma casa, essa vírgula vai ficar aqui. E quem que nós vamos colocar aqui antes da vírgula? Ele, o 0, né? Então, nós vamos ter aí 1/10, 0,1. E se a gente pensar em voltar mais uma casa, aí nós vamos ter o 10 elevado a menos 2. Na vírgula vai acontecer o quê? Ela vai uma casinha mais para trás, e aí a gente vai ter que acrescentar aquele zero de novo. Então, nós temos aqui, ó, 0,01. Lembrando que esses zeros que estão depois do dígito 1, eles existem, mas não necessariamente eu preciso ler eles, tá bom? Então, o que eu vou ler é só esse 1/100º aí. Agora, se a notação científica é uma forma de representar
números. E aí você pode estar pensando, para eu representar o 500, por exemplo, como que eu faço? Então nós vamos usar essas potências de 10 e fazer algumas multiplicações com elas. Então, por exemplo, 500 é 5 vezes 100. Se é 5 vezes 100, eu posso dizer que ela é 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Então agora vamos fazer outro exemplo, 7.800. Então repara que nós vamos fazer vezes 1.000, né? Pela leitura a gente já sabe, ó, 7.800. Então vezes 1.000, 7,8 vezes 1.000, e nós vamos ter aqui 7,8 vezes 10 ao cubo. Um outro exemplo é esse aqui, ó, 25 milésimos, né? Então agora repara, gente, uma coisa, tanto no 7.800 quanto no 500, a vírgula escondida estava no final, depois do último dígito. E na notação científica, vamos dizer que ela se movimentou, ó, para trás. Então ela veio aqui para trás e ela fez essa caminhada aqui, ó, dou uma casa, 2, 3. Por isso a gente colocou aqui o 10 ao cubo. Lá no 500 ela andou uma, 2 casas para trás. Por isso que a gente colocou 10 ao quadrado. Já aqui no 25 milésimos, ela vai precisar andar para frente, ó. Então a flecha aqui é invertida, ó. Ela vai andar uma, 2 casas para frente, né? Então a cara da notação científica é sempre essa. Você coloca um número que seja diferente de 0, coloca a vírgula e depois um outro número. E aí já vem a parte da potência, vezes 10 elevado a alguma coisa. Então aqui nós vamos ter 2,5 vezes 10, e aí ela andou 2 casinhas. Mas como ela andou para frente, a gente vai colocar menos 2. Então vamos lá em cima, ó. 25 milésimos é igual a 2,5 vezes 10 a menos 2. Agora vamos tratar aqui alguns exemplos mais práticos. Você sabe, por exemplo, qual é a velocidade da luz? A luz é rápida, hein? Ela percorre 300.000 quilômetros em apenas 1 segundo. Essa é a velocidade da luz. Para representar isso em notação científica, nós teríamos o seguinte, ó. A vírgula, mais uma vez, está escondida aí no finalzinho do número, né? E ela vai precisar andar para trás. Quando ela anda para trás, o nosso expoente é positivo. Então, ela vai andar uma casinha, 2, 3, 4, 5 casas. Então, a gente vai colocar esse 3,0. É obrigatório, tá? Colocar um dígito depois da vírgula, mesmo que seja 0. Vezes 10 elevado à quinta potência. Agora mais uma curiosidade, vamos lá. Você sabe qual que é o tamanho do vírus desse corona, hein? Então, ele mede aproximadamente 120 nanômetros. O que é isso, professor? Um nanômetro? Gente, um nanômetro, ele tem esse monte de zeros aí, ó, depois da vírgula, em metros. O que quer dizer isso? Ele é 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Então repara que não dá nem para ler esse número, de tantos zeros que ele tem aí depois da vírgula. Por isso se usa a notação científica. Então a vírgula vai ter que andar para frente. Quando a vírgula anda para frente, o nosso número do expoente é negativo. Então a vírgula agora ela está aqui, né, 0, nós vamos andar com ela para frente. Vamos ver quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando a carinha da notação científica. Um número diferente de 0, vírgula e qualquer outro dígito. Então, nós teremos aqui 1,2 vezes 10 elevado a menos 7. Agora, quando você tem aquele número gigante, com um monte de dígitos que não é 0, aí a gente vai usar a técnica do arredondamento, né? Que é a mesma que a calculadora utiliza quando ela tem que representar um número muito grande.
Bom, essa técnica consiste em somar 1 se, olhando o próximo dígito, for de 5 a 9. Então, de 0 a 4 a gente vai manter o dígito, mas se for de 5 a 9 a gente vai somar 1. Olha o exemplo. A distância da Terra ao Sol é 149.600.000 quilômetros. Então, ficaria assim, olha, 1 e 496 milésimos vezes 10 oitavas. Repara que ficou horrível de fazer a leitura, então não adiantou a notação científica. Por isso que se usa, geralmente, uma casa depois da vírgula, que no caso aí, 1,4. Mas daí, usando a técnica de arredondamento, a gente vai olhar para o próximo. E o próximo aí, depois do 4, é o 9. Se está de 5 a 9, a gente vai somar 1 lá no 4. Então, 4 mais 1, 5. Então, nós vamos ter aqui, ao invés de 1,496, 1,5 vezes 10 à oitava. Bom, pessoal, isso é notação científica. Eu espero ter ajudado você. E agora vamos trabalhar isso, né? Porque matemática, como eu sempre digo, é só 5% de inspiração. O resto é aqui, ó, transpiração, tá? Então, vamos estudar. E até a próxima videoaula.